no ritmo brasileiro, teremos Uma Noite Italiana. Um show com Tony Angeli, que é um show conhecido de quem participa do nosso lar. Né? É um show para arrecadar fundos para a creche, então quem participará estará ajudando a contribuição no funcionamento da creche e pagamento das pessoas. Certo? Outra coisa, a casa tem várias atividades. Então, temos Coen, para aqueles que querem saber um pouco mais sobre o espiritismo, de modo geral, e se tornar um trabalhador também da casa. Temos o ESD, que é o ensino sistematizado da espírita, pela FEB. Então, nós temos esses cursos que são padronizados e são à distância. Então, aqueles que não podem estar presencialmente são dados à distância. Quem se interessar, só entrar em contato na página do nosso lar, no centro, ou aqui mesmo, nas nossas atividades presenciais. Tudo bem? Para essa noite, teremos a Fernanda, que veio substituindo o Marcelo. E a palestra de hoje será a caridade material e a caridade moral. E para iniciar, como de praxe, em todas as atividades cristãs, e como espíritos também somos cristãos, convido a todos a se recolher dentro de si, aqueles que sentirem à vontade, fechem os olhos, para nós fazermos uma prece que servirá de canal para nos conectarmos ao Pai, a Deus, ao Mestre Jesus. Então, nesse instante, agradecemos por mais esse dia, por mais essa reunião entre amigos, irmãos, colaboradores na obra de Jesus, né? Essa palestra edificante para nossas mentes, nosso espírito, para o nosso dia a dia, e que nós possamos absorver o máximo possível esses ensinamentos e colocar em prática nossas vidas. Os amigos espirituais auxiliam a palestrante dessa noite, para que nós tenhamos a melhor palestra possível para o nosso entendimento, para a nossa consciência. Que assim seja. Por favor, Fernando. Material e caridade moral. E aí eu apresento para vocês Jean-Marie Rondy, né? Quem foi Jean-Marie Rondy? Jean-Marie é o espírito que vai apresentar para a gente a mensagem da noite. É ela quem conversa conosco através, né, da obra espírita, através de Kardec. Jean-Marie, ela nasceu na França, e aí, em 9 de setembro de 1786, era a filha mais velha de um grupo de 4 irmãs, né? E aí, naquele período em que Jean-Marie nasceu, o que aconteceu de diferente, né? Quando ela contava com 3 anos de idade, a Revolução Francesa se instalou no país. Eis que, naquele momento, as pessoas que eram religiosas precisavam fazer um voto, né? Se comprometer com a nova Revolução. E aí, os bispos, os cardeais, os sacerdotes que existiam, muitos não aceitavam o que estava sendo imposto. E aí, eles estavam sendo perseguidos. Ocorre que a família de Jean-Marie, eles eram lavradores, né, trabalhavam na lavoura, e começou a acolher esses homens, né, esses bispos, esses religiosos. Então, a fazenda onde Jean-Marie morava era um ambiente de acolhimento, de proteção para as pessoas, né? Pois bem, aí, o que acontece? Jean-Marie, convivendo ali com as pessoas, convivendo com todos, ela conhece o Bispo Anês. Bispo Anês
usava um codinome, que era Pierre. E aí o que aconteceu? Uma noite, ela estava com 3 anos de idade, ela teve a oportunidade de encontrar com o bispo, né, fazendo uma missa. E aquele momento ali, né, ela tendo contato com a doutrina, com Jesus, com os conhecimentos de Deus, tocam profundamente o coração de Jean-Marie. E aí, mais à frente, quando Jean-Marie está com 10 anos de idade, o pai dela falece. E ela se sente responsável em contribuir com a mãe nos cuidados, com a família e auxiliar, né? E aí vocês me perguntam, Fernanda, mas por que você está falando de Jean-Marie? Porque a doutrina espírita nos fala que assim, que para a gente ensinar algo para alguém, a gente precisa ter força moral, a gente tem que vivenciar. E aí a coerência da doutrina espírita é exatamente essa. Porque essa pessoa, esse espírito que vem falar de caridade moral e caridade material, vivenciou essa experiência enquanto estava aqui na Terra, né? E aí, o que aconteceu mais à frente? Jean-Marie foi trabalhar ali com as mães filhas da caridade, que é um grupo vinculado a São Vicente de Paula. E chama a atenção, por quê? Porque São Vicente de Paula, ele tinha o seguinte lema, que dizia assim: ide visitar os pobres, ide 10 vezes ao dia, e 10 vezes ao dia encontrareis a Deus. Entrareis e estareis em suas casas pobres, mas lá é que encontrareis a Deus. Né? Para nos dizer, e era um lema que Jean-Marie depois passou a usar, como noviça, é que ela falava o seguinte: nosso Senhor se esconde embaixo daqueles farrapos, para dizer dos pobres com quem ela convivia, né? E aí, o que acontece? Jean-Marie começou a trabalhar, auxiliava, aos 17 anos ela entra para o noviciado. Mais à frente, 2 revoluções ocorrem, né? Que são as revoluções de 1830 e a Revolução de 1848. A cólera também atingiu o povo francês nesse período. Então, fome, miséria, doença, guerra, era uma coisa que estava ali, bem presente na vida de Jean-Marie, e com quem ela tinha contato direto. E aí, o que ela fazia? Na condição de noviça, ela convidava as irmãs, porque ela, aos 25 anos, ela consegue um cargo dentro do noviciato, e ela convida as irmãs que ali trabalhavam com ela em nome de Jesus para ir em busca dessas pessoas e auxiliar. E aí vocês vão me perguntar, Fernanda, Jean-Marie tinha saúde? E eu vou dizer para vocês, não. Jean-Marie tinha uma saúde muito frágil, né? Mas independente da saúde frágil, apesar disso, ela se dedicava em auxiliar as pessoas. E aquela mulher tinha uma coragem tamanha que, em meio à guerra, o que Jean-Marie fazia? Ela saía socorrendo as pessoas e pedindo, às vezes, para os soldados pararem de atirar para socorrer algumas pessoas que ali estavam. E aí ela chamava, né, a todos que estavam numa situação de dificuldade de meus pobres. Era assim que Jean-Marie se reportava a eles. E aí uma coisa que Jean-Marie tentava nos ensinar era que o nosso maior exemplo de caridade não era o socorro em si, mas a forma como a gente recebia aquelas pessoas, a maneira respeitosa, né, de olhar para aquele espírito, para aquela alma e acolhê-la profundamente, como a um irmão, como a um amigo, sem gerar qualquer humilhação, sem gerar qualquer desconforto. Essa era a postura de Jean-Marie. E aí, né, ele fala, ela foi vista várias vezes nas barricadas para cuidar dos feridos, consolar moribundos, pedir silêncio às armas e enfrentar um tiroteio. Jean-Marie foi uma mulher que militou em todas as frentes. Ela constituiu uma farmácia, ela conseguiu abrir um asilo para cuidar de idosos, ela trabalhou com crianças. Então, assim, ela abriu uma creche para auxiliar as mulheres trabalhadoras da época. Então, em todas as frentes, né, Jean-Marie, uma pessoa solitária, com o apoio das noviças, conseguiu criar uma rede de suporte e de acolhimento para as famílias. E aí, em 7 de fevereiro de 1856, ela falece. Passa um período, né? Ela vai trazer a mensagem dessa noite. Eu começo ali dizendo, né? O capítulo 9, ele inicia: amemos-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral se encontram encerradas nesses 2 preceitos.
e serviu. Todos os atos de Jesus foram em prol do auxílio de alguém. Então, esses são os dois verbos que nós devemos trazer para a nossa vida: amor e serviço. E aí eu trago aqui essa passagem. O Senhor Jesus disse: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. João, capítulo 13, item 35. Esse capítulo de João, ele vai narrar o momento que antecede o início da Páscoa. O capítulo 12 de João vai discorrer sobre o quê? Sobre a ressurreição de Lázaro, como Jesus ressuscitou Lázaro, a chegada de Jesus em Jerusalém, a presença de Jesus chegando, e a festa que foi feita na sua presença. E aí no capítulo 13 aborda exatamente a última ceia. A última ceia, onde Jesus estava ali colocado no conjunto de amigos, que caminhou com ele durante a sua jornada. E aí Jesus fala o quê? Ele apresenta naquele momento para os apóstolos a necessidade que ele tem de partir. E ele exemplifica, ele fala, que ele vai sair, que ele vai embora, que ele vai cumprir aquilo para que ele veio na terra. Pois bem, naquele momento em que ele estava ali, a hora que a ceia se encerra, Jesus toma um ato, Se vocês se recordarem dessa passagem, Jesus pega um pano, coloca na cintura, pega um jarro com perfume e começa se abaixa, e vai ali lavar o pé dos apóstolos. Aí, um dos apóstolos que ali estava, Pedro, vira para Jesus e fala para ele: não, você não vai lavar os meus pés. Eu não admito que você faça isso. E aí, Jesus fala para ele: se eu não lavar os seus pés, você não está comigo. E aí ele continua dizendo que aquele ato que ele estava fazendo, de lavar os pés dos apóstolos, talvez não fosse compreensível, mas que aquele que mais servisse, aquele que mais trabalhasse em prol do outro, seria o maior entre todos. E aí, para encerrar, ele apresenta esse mandamento: amai-nos uns aos outros, Então, é esse o ensinamento que Jesus veio nos trazer. E em cima desse texto, dessa passagem, é que o tema da caridade se faz. E o que seria a palavra discípulo, Muito mais do que aquele que segue os conhecimentos, que sabe da doutrina, que conhece os conteúdos teóricos, é aquele que pratica, é aquele que exemplifica, é o que serve, é o que faz. Por isso que o último ato de Jesus ali entre os apóstolos foi esse ensinamento de serviço. E aí para o dia de hoje, amemos-nos uns aos outros. Se fossem seguidos nesse mundo, sereis todos perfeitos. Nada mais de ódio e divergências. É assim que Jean-Marie, ou Irmã Rosália, como ela passa a se chamar posteriormente, começa esse capítulo do Evangelho. E aí eu trago para vocês fotos recentes que retratam o mundo no momento de hoje. E aí fica a pergunta: estamos nos amando? Estamos conseguindo colocar em prática aquilo que Jesus apregou lá atrás? Porque aqueles que ali estão não são estranhos. Aqueles que lá estão são irmãos em Cristo. Então, o que nós estamos fazendo hoje para auxiliar aquelas pessoas? Aí vocês vão falar: Fernanda, mas não tem nada que a gente possa fazer. E o Evangelho vai nos dizer: sim, tem sim. Vocês podem rezar, vocês podem orar. Tem uma passagem de Chico, que ele está adoecido, acamado. E aí ele fala para a mãe: mãe, eu acho que já está bom, Eu já não enxergo mais, eu já estou adoecido, eu já fiz tudo o que precisava fazer, já escrevi várias obras, já auxiliei. E aí a irmã vira para ele e fala: Chico, pare com isso. Enquanto você puder rezar por alguém, você está servindo. Então, um homem como Chico, que passou pela terra só para fazer o bem, seguindo os passos de Jesus, a ele, Emmanuel nunca permitiu que ele descansasse. Ao contrário, chamou ele à oração e à prece. E a nós, E aí, a irmã Rosália permanece na reflexão dela. Nada mais de pobreza, porque do supérfluo que cai na mesa do rico, muitos pobres se alimentariam, e não verei mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação,
pobres mulheres arrastando miseráveis crianças, necessitando de tudo. Essas imagens falam alguma coisa para a gente no dia de hoje? A gente encontra pessoas nessa situação? E aí é interessante quando Jean-Marie ou a irmã Rosália nos fala, porque do supérfluo que cai da mesa do rico, a passagem do Evangelho de pobre Lázaro fala exatamente isso, que o rico sentado à mesa, lembram? Lá estava se esfalfando, de todo o linho, de toda a riqueza, enquanto Lázaro rastejava no chão e esperava pelo supérfluo. Não pedia para ele distribuir nada além do que sobrava. E o que acontece? Na passagem de Lázaro e o rico, Lázaro fica lá, chagado, adoecido e morre. E é levado para o seio de Abraão, enquanto o rico também morre enterrado. E aí no plano espiritual, o que acontece? Lá eles se encontram. E aí o rico pede, Abraão, peça para Lázaro vir, e molhar o dedo com a sua saliva para diminuir o meu sofrimento. E aí Abraão fala para ele, mas como? Não há o que fazer. Você, quando esteve na terra, aproveitou dos bens. E Lázaro só sofreu. E agora aqui na vida terrena, na vida do céu, na vida espiritual, que é a vida verdadeira, o contrário se faz. Então, continuemos. Hoje ainda podemos ficar indiferente à dor e à fome do sofrimento dos outros? Nosso amigo iniciou aqui a palavra, dizendo do evento que vai ser realizado. E aí, lembrando da caridade que nós podemos fazer, participando desse evento social que vai ser realizado, contribuindo com o jantar. É uma forma também de caridade. Aí você deve dizer, mas Fernanda, mas é uma caridade material. Mas olhamos para essas imagens. Hoje a caridade material não precisa mais ocorrer. A fome, a miséria, o sofrimento, a dor, a doença não existem mais. E enquanto existir, a caridade material se faz necessária. Não podemos cruzar os braços, precisamos auxiliar. Temos o direito de julgar a situação? Por quê? Porque nós, no Espírito, sempre fala assim, mas se ele está passando é porque ele merece. Quem somos nós para julgar? Nem Jesus julgou. E se essa pessoa está passando por uma situação difícil e nós temos a oportunidade de contribuir, o nosso dever é auxiliar e não julgar ou condenar. Podemos ser útil para amenizar as feridas situações, a ferida do outro, seja através de um remédio, de um medicamento, contribuindo com uma campanha. Hoje em dia as redes sociais estão aí, e a gente pode fazer uso das redes sociais para contribuir com o outro. O problema é que esse capítulo está dentro, que a mão esquerda não saiba o que faça a direita. Por quê? Porque muitas vezes nós nos colocamos no auxílio do próximo muito mais para massagear nossos egos e aparecer, e mostrarmos o que estamos fazendo, quanto somos bons, e não necessariamente para auxiliar de fato. Enquanto, na verdade, o que o texto dele nos dizer é que nós façamos o bem sem alardear, sem falar para ninguém. Ninguém precisa saber do bem que a gente faz. E como daremos? De que maneira nós vamos dar? Essa doação vai se dar de forma caridosa, bondosa, ou não? Essa doação vai ser feita de uma forma que humilha, Quantas vezes nós temos lá uma bolsa que a gente guardou 15 anos, aí você doa para a pessoa e fala assim, olha, eu estou te dando, mas você toma cuidado. Aí você encontra a pessoa no mês e aí a bolsa, tá bem? Você nem perguntou da pessoa se ela tá bem, mas quer saber do objeto que você guardou com tanto esmero. Então, assim, de que maneira nós estamos dando, Como nós estamos fazendo essa doação? Lembrando o que a irmã Rosália dizia, ide visitar os pobres, ide 10 vezes ao dia. 10 vezes ao dia encontrareis a Deus. Entrareis e encontrareis em suas casas pobres, mas lá é que encontrareis a Deus. Então, o momento que a gente auxilia o outro é o momento que a gente se coloca em contato com Deus, com a espiritualidade. Porque Deus não vai se materializar aqui para auxiliar. Como é que a espiritualidade funciona? Ela auxilia, intuindo um, orientando o outro, pedindo a colaboração do outro, e assim as energias se movem. Amar não é desejar, é compreender
aprender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz do verdadeiro amor resplandeça. A palavra que deveria destaque é sacrifício, é renúncia. E como é que a gente consegue se sacrificar e renunciar se nós acharmos que a vida começa no berço e encerra no túmulo? Se nós acharmos que a vida é alguns anos nessa existência? Se a gente acreditar que é só isso, por que nós vamos fazer algo em prol do outro? Por que nós vamos nos conter? Para que nós vamos deixar de fazer o que nos agrada? Mas se nós soubermos que a vida ela é contínua, ela é um eterno, aí sim, se nós soubermos que a vida espiritual é a vida verdadeira, com certeza a gente consegue se resignar, com certeza a gente consegue obedecer aos mandos de Deus, à vontade de Deus no momento em que as situações se aparecem para a gente. Tem uma outra situação, um outro conto do Chico, que fala assim, né, que é Dona Célia, se não me engano, que Dona Célia estava adoecida, né? E aí ela foi no centro, passou no tratamento e recebeu uma prescrição de Bezerra a respeito do medicamento que ela deveria tomar. Tempos anteriores, o Chico, que fazia muita benesse, recebeu de um amigo um relógio de luxo, muito bonito. Aí o Chico falou, ninguém vai fazer com isso, porque o Chico não era pegado às coisas materiais, né? Ele não esperava receber nada em benefício por conta daquele relógio. Aí a orientação dos espíritos foi, fica com o relógio, guarda, uma hora ele vai se fazer útil. Pois bem, Dona Célia passou, foi até lá no tratamento. No dia seguinte, Chico acordou, foi trabalhar, quando saiu do serviço, lembrou. Preciso dar uma passadinha na Dona Célia para saber se ela tomou o medicamento direitinho, porque ela não estava boa. Passou na casa dela. Esse, quando chegou lá, perguntou, e aí, como é que vai a senhora? Tudo bem, né? Melhorou? Aí ela, Chico, eu tomei o remedinho, mas eu tenho um problema, porque como eu não tenho dinheiro, você sabe, eu não tenho como saber as horas, porque a gente não tem relógio. É isso que na hora, Chico lembrou do relógio, pegou o relógio que estava na bolsa e doou o relógio para a senhora. E falou para ela, fique com Deus, né? E foi-se embora. Porque era assim que Chico fazia as doações. Ele deu do coração, acreditando que aquele relógio fosse ser necessário para ela pela várias horas. Não pensou no custo, do quanto ele valeria, no quanto ele poderia contribuir para que ela comprasse alguma outra coisa. Mas ele deu livremente, sem cobrar nada em troca. É isso que ele nos pede, né? Que o ensino nos pede. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor. E aí, quando a gente lê ali ricos, marquei um destaque, por quê? Porque a gente pensa que rico é aquele que está morando num palacete, que tem um salário milionário. E aí o texto é como se falar, não é para mim, eu não sou rico, eu acordo cedo, eu trabalho, eu luto com a vida, eu não estou conseguindo nem pagar as contas. Né? Então, como é que não é para mim esse texto? Só que se a gente for olhar a saúde que a gente tem, se nós formos olhar as duas pernas, os dois braços, os olhos, a possibilidade de acordar e trabalhar, se nós olharmos o trabalho que nos nutre, né, que graças a ele a gente consegue pôr o pão e alimentar os nossos familiares, se a gente for olhar a saúde que cada um possui, se a gente for olhar a família, porque não estamos sozinhos, se formos olhar as casas nesse tempo de chuva, está tão difícil, né, chover e a gente não rezar, falar, Senhor, por favor, misericórdia, porque a gente já fica temeroso, porque a gente não sabe o que vem, mas graças a Deus a gente tem uma casa. Então, assim, ricos somos todos nós. E lembramos do Chico, que estava lá deitadinho, acamado, né? E pensou, posso parar de brecha, posso subir, acabou? E aí o Emmanuel corrigiu e falou, não, enquanto você puder rezar, você fica aí firme. Imagine nós. Então, ricos somos todos nós. Pensar um pouco nisso, ajudar com o que tendes de melhor, porque normalmente a gente quer dar o que sobra, a gente quer dar o resto. E às vezes o que está sendo pedido, principalmente hoje em dia, depois da pandemia, onde várias pessoas estão sozinhas, isoladas, adoecidas, o que está sendo pedido, às vezes não é o bem material, o que está sendo pedido é o tempo. O que você tem de melhor é o tempo que você tem para fazer uma visita, é o tempo que você tem, a condição de ouvir alguém dizer das dores dela, é o tempo que você tem para sentar e tomar um café. Então, às vezes, o que você tem de melhor é você mesmo.
pode agregar. Sabendo que alguém está doente, que está internado, ou que está em casa mesmo, passando por um tratamento, o tempo que a gente pode ir até lá para ajudar na limpeza da casa, né, para contribuir com a organização doméstica. Tantas coisas podem ser feitas para poder auxiliar. E aí voltemos. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudar com o que tem de melhor. Os infelizes, tá? Porque Deus vos retribuirá um dia, e o bem que houverdes feito para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no linear de um mundo mais feliz. Então, a linha diferente entre ter e ser. Hoje em dia, a gente está muito mais preocupado em mostrar, né, em ser alguma coisa, em ter alguma coisa, né, para mostrar. Quando, na verdade, o importante é a gente ser amigo, a gente ser companheiro, a gente ser colaborador, a gente poder utilizar do nosso tempo em prol do outro e qualquer outro. Às vezes a gente quer fazer isso para pessoas distantes, mas às vezes o vizinho que está ali do lado, que mora isolado há 20 anos, que você quase não conversa, então às vezes ir lá, levar um bolo, bater um papinho, meia hora de conversa. Se for uma senhorinha, vai repetir a mesma história 30 vezes, mas tudo bem, é isso que a gente precisa. A gente precisa de interação. Na condição de seres sociais, nós estamos na Terra por quê? Porque no plano espiritual a gente consegue aprender coisas, mas exercitar o aprendizado é só aqui. Então a oportunidade que nós temos, com todos que estão à nossa volta, é de nos melhorarmos. Essa é a ideia. Caridade ensinada melhora os ouvidos, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Mas caridade praticada aprimora os corações. O que temos de melhor para oferecer? Eu já disse. A gente pode fazer um pensamento, uma prece, um momento de acolhimento, uma escuta, uma palavra de encorajamento. Hoje em dia, são tantas as mensagens negativas, são tantas as informações ruins, são tantas as palavras de baixo calão, são tantas palavras depreciativas. Ouvir uma boa música, ouvir uma palestra, alguma palavra edificante, está tão difícil. Às vezes até a gente se torna tão intolerante que a gente pouco apresenta para os outros algo de bom. No livro Boa Nova, tem uma passagem em que, depois do desencarne de Jesus, Pedro está na casa do caminho. E aí ele está lá, assoberbado, foi um dia corrido, cansado. E aí ele vê um senhor que estava lá e ele questiona, condena esse homem, falando das qualidades dele, que se ele estava em sofrimento, rastejando, é porque ele havia agredido a mãe. Então será que ele não merecia mesmo estar ali naquele sofrimento? E aí ele continua vendo outras pessoas que se aproximam ali da casa do caminho e ele vai destratando elas, meio que inquisitor, meio que julgando os comportamentos que as pessoas estavam tendo. Ao final do dia, ele percebe que uma pessoa se aproxima, um homem se aproxima. E aí ele fica irritado e fala, você não vê que o dia já acabou? Você não percebe que o trabalho já se encerrou? Eis que o homem não responde, mas estende as mãos. E no que ele olha nas mãos, ele vê rosas, onde as mãos foram crucificadas. E aí ele olha para os pés e identifica ali as crucificações de Jesus. E aí ele olha para o homem e ele depara com Jesus ali, na frente dele. E Jesus diz a ele, Pedro, eu vim te pedir que se você não tiver nada para fazer, se você não puder colaborar, não fale nada. Não use a palavra para ferir. Chamando a atenção de Pedro para que ele de fato fosse um agente do Cristo, exemplificasse pelo bem. Se você não pode acolher pela palavra nem pelo gesto, silencie. E aí Pedro começa a chorar, abaixa a cabeça e quando ele volta, Cristo já não está mais ali presente. Então, uma palavra de encorajamento. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente está soberbado, o dia é cansado, alguém vai falar alguma coisa, você quer pôr pilha para que o outro vá na ideia ali aborrecedora, Às vezes até para a gente frear o outro e falar uma palavra de empatia, de carinho é difícil, mas esse é o exercício que nos é pedido, de uma atitude no bem. E aí em Coríntios tem essa passagem, Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos,
Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita com tinta, com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, assim, como seremos cartas de Cristo? Emmanuel dizia, Paulo dizia, vá e pregue, se necessário for, use palavras, salvo engano. Então, como seremos cartas do Cristo? Através dos nossos atos. Como as pessoas saberão que somos cristãos? Através dos nossos atos. Não precisamos levantar a bandeira e falar, sou espírita, acredito em Deus, sou cristão. Não, são as nossas atitudes que vão dizer quem nós somos. Se na hora do conflito a gente consegue silenciar, aí sim está o cristão. Se na hora do desentendimento a gente consegue orar, ali sim está o cristão. Se para aquele que sofre a gente é um consolo, ali sim está o cristão. É isso que o Evangelho nos pede. Para além dos símbolos, para além dos espaços que a gente vai para dizer da nossa convicção religiosa, o que nos é pedido são atitudes. Amai, pois, o vosso próximo, amai como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastai para longe de vós. Então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, que nada custa materialmente, e, entretanto, é a mais difícil de ser colocada em prática. Dar os bens é muito fácil, fazer o bem, eis a nossa tarefa. A paciência, eita palavrinha, também é caridade. Né? A gente fala, perdi a paciência, aí a gente brinca, não perdeu, não tem, né? A gente não perde o que a gente tem. E a gente não reconhece que às vezes um ato de paciência e de silêncio é um ato de caridade. E o texto dizendo que sim, que é uma caridade moral. Essa lei foi enviada pelo Cristo. A caridade consiste em dar esmolas, é a mais fácil. Entretanto, a caridade moral, através do perdão daqueles que Deus colocou em nosso caminho para provar a nossa paciência, é ser bem mais meritório. E eu vou ser sincera com vocês, tem momentos que a gente está tão enlouquecido que a gente não consegue exercitar a paciência. E aí, meus queridos, o que a gente deve fazer? Se retire. Se a gente não dá conta de perdoar, afasta, espera a poeira baixar, reza, espera o coração serenar e quando a gente estiver em condições a gente retorna. Porque às vezes a gente quer responder ali na hora, né? A situação aconteceu, já quer dar devolutivo, a gente reage, mas não. Não é isso que Deus nos pede. Jesus nos ensinou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Então, exercitar a paciência é um ato de caridade. E como é difícil, né? Paciência com os familiares, com a mãe, com o pai, com a sogra, com o marido, com os filhos. Como é difícil exercitar a paciência. Mas esse é o ensinamento. Coragem. Cristo é o nosso modelo, que sofreu sem nada resgatar. Nós, ao contrário, temos um passado a ser liquidado. Mas Deus nos ampara sempre. E por que isso, né? Por que ele coloca ali que Cristo não tinha nada a resgatar? Porque Cristo foi o espírito mais sublime, mais evoluído que pisou na Terra. Ele não tinha débitos que ele tinha que responder. Agora nós, se olharmos o nosso passado espiritual, e graças a Deus a misericórdia divina passa uma borracha e a gente esquece, quantas maldades nós já realizamos, quanto mal nós já praticamos. Então sim, temos muito a resgatar. Porque é bem aquilo, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a Rosa, né, Jean-Marie, veio nos pedir o quê? Uma colheita no bem. Ela está falando, aproveite o momento presente para fazer a caridade. Se não consegue fazer a caridade moral ainda, pratica a caridade material. E vamos exercitando, hora uma, hora outra, para que mais à frente a gente possa colher um futuro mais promissor. A caridade moral consiste em suportar. Guardem essa palavra, meus queridos. Porque a gente fala assim, suportar não tem que suportar. E o texto vem nos dizer, tem sim, tem que suportar uns aos outros, sendo que menos fazem nesse mundo inferior onde estáis, encarnados no momento. Há
um grande mérito, crede-me, em saber calar, para deixar falar o mais tolo, e ainda aí está um gênero de caridade. Quem consegue, né? Calar a hora que alguém cutuca. Quem consegue calar a hora que alguém te provoca, te espizinha? Via de regra a gente reage. E o texto está dizendo, silencia. É mais educado, é mais correto. Era isso que Jesus queria. Saber ser surdo. A gente agradece a Deus que ouve, mas tem hora que saber ser surdo. Quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Lá em casa, às vezes a gente está conversando, né? Aí alguém fala alguma coisa, não entendi. Aí eu falo assim, graças a Deus eu nem escutei. Né? Porque provavelmente eu falo alguma coisa que eu não ia gostar, e aí eu já ia revidar. E aí eu falo, obrigada, Senhor, porque eu não ouvi. Porque, graças a Deus, saber ser surdo. Não vê o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que erradamente, com frequência, creem-se acima de vós. A gente acha que a gente está no pedestal e que o outro está lá embaixo ao degrau. Então, às vezes, a gente faz o quê? Às vezes a gente humilha, destrata. E aí o texto vem falar para a gente, orgulho e vaidade. Estamos todos no mesmo nível. Então, o que a gente tem que fazer? Não ver. Quando o outro nos provoca, ignora. Enquanto que na vida espiritual, que é a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não de humildade, mas de caridade. Saber ser surdo, não xingar, não retrucar, é ato de caridade. Às vezes a gente acha que é humilhação. Estou me humilhando, eu devia reagir. Mas não, é um ato de caridade e perdão. Porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Aí eu vou deixar a pergunta. Quem é que não tem um caderninho, em cada folha tem um nome anotado ali? Fulano fez isso, outro fez aquilo, né? A gente vai anotando. Não é para anotar nada, gente. Eu tenho vários livros, viu? Vários livros com vários nomes, várias anotações. E não é para anotar, é para a gente seguir, né? Não é para a gente acumular lembranças do mal que nos fizeram. É para a gente fazer o ato e deixar seguir, não importa. E perdoar, porque quem perdoa esquece, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto caminhas com ele. Por quê? Se você não se reconcilia, você cria uma algema, é você que fica grudado nele, não é você. É você que não perdoa, é você que não esquece, é você que fala das coisas, e aquele sentimento ruim, aquela mágoa, né? A mágoa é aquela água ruim que a gente carrega. Então precisamos perdoar e esquecer. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado talvez repelais um espírito que vos foi caro, que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e quem me cabe agora implorar por minha vez. Voltamos de novo na parábola, né, do Lázaro e o rico, porque a parábola é exatamente isso. O rico humilha o Lázaro, mas quando ele está no plano espiritual, ele pede socorro. Abraão, peça para que Lázaro venha me socorrer, para que molhe o dedo, né, e venha amenizar o meu sofrimento. E ela também diz que alguém que ela encontrou nessa terra e que ela auxiliou, ela encontrou no plano espiritual e ela implora socorro. E nós não estamos falando de alguém aqui que foi qualquer pessoa, nós estamos dizendo de um espírito que desde muito cedo trabalhou em prol do próximo, auxiliou, montou creche, montou abrigo, trabalhou no meio da guerra, socorreu feridos, foi lá no meio dos mortos para catar os mortos e curar as pessoas. É um ser que lutou muito, que exemplificou muito, e mesmo assim, com uma bagagem repleta de ações, chegou no plano espiritual e encontrou alguém, porque ela teve que implorar auxílio. Então, assim, estamos longe, né, da presença, da distância que esse espírito possui. Mas mesmo assim, a nossa jornada é a mesma. E a gente pode começar aos pouquinhos em fazer o bem. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos. E pensai sempre nisso, de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. As obras de André Luiz são repletas de exemplos, né? De espíritos que vão, que voltam, que são pessoas que em algum momento foi ali maltratado. Se a gente for pensar na obra Renúncia, Alcione, tem um espírito com quem ela
ocorrência, né? Que vem para a vida dela na condição de irmão adotivo, e ela socorre aquele espírito, que na verdade, tempos antes, tinha sido alguém que se judiou muito da mãe dela, imprimiu muita dor para ela, né? Para a mãezinha de auxílio. Então, que a gente lembre que somos seres espirituais, porque a gente acha que aquela pessoa que ali às vezes é um estranho, está sofrendo, culpa dele, né? Está pagando. E não, nós não estamos aqui para julgar. Se a pessoa bate na sua porta para te pedir amparo, é para você, não é por irmão, não é por vizinho, é para você. Então cabe a nós pensarmos que somos instrumento de Deus a todo tempo e lugar e socorrer quem pede socorro, quem pede amparo. E aí, para encerrar, né, agradeço a oportunidade de tempo e trabalho. E aí, trago um poema de Alto de Souza que chama Mensagem Fraterna. Porque muitas vezes, né, a gente em sofrimento, a gente se desespera, não sabe o que fazer. E aí, Alto de Souza, num momento muito singelo, trouxe essa poesia que fala da oração. Diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. E uma reflexão boa para nós, né? Acredito que os exemplos, a temática, fez todos aqui refletindo bastante, né? E também a caridade, ter humildade para receber a caridade. Então, se aqueles que estão, de algum modo, precisam receber caridade moral, o nosso lar também ajuda nesse sentido. Temos a entrevista, né, fraterna, que é um apoio, uma ótica espírita, para os problemas em geral que nós temos na nossa vida. E aqueles que têm alguma dificuldade com o luto de algum ente querido, temos um projeto, tanto aqui na Casa Solar, às quartas-feiras, quanto na USE, né, na Padre Teixeira, ali na livraria, às segundas-feiras, em 2 horários, às 15 e 19 horas. Então, quem sentir a necessidade de receber um apoio, temos esses projetos também. Certo? Então, para nós continuarmos os trabalhos, convido novamente a todos a se conectarem com o Pai, a que sentirem a vontade, cerrem os olhos e vamos fazer uma prece para continuar os trabalhos. Senhor Deus, obrigado por essa palestra, por essa reflexão dessa noite, que aqui os irmãos que aqui estejam possam receber e colocar em prática a caridade, o amor, amar e servir, como nos foi passado, com muito empenho, pois todos têm algo a dar e todos necessitam receber algo de alguém. Que possamos então ter uma noite boa, tranquila, que nossos espíritos possam ser equilibrados para poder auxiliar o próximo e também receber a ajuda do alto. Que assim seja.